Então, pessoal, o que essa história da inovação, essa brevíssima história que eu estou contando, nos ensina sobre o processo de inovar, de melhorar a qualidade de produtos, de serviços, baixando o preço ao mesmo tempo e melhorando o acesso, facilitando o acesso das pessoas à inovação? O que essa história nos ensina, né? Vimos lá o Henry Ford, o processo, a linha de montagem, barateia o carro, torna o carro mais acessível, mais barato e melhor. Pois outras inovações, como o varejo, sobre a qual a gente estava falando, o varejo de autosserviço, essa coisa da gente entrar no supermercado, a gente mesmo escolher o que quer comprar e levar para casa. Estava falando da história disso. Não foi uma história simples, demorou até que a adoção dessa inovação tenha se tornado um sucesso, tenha se padronizado na sociedade. Por quê? Porque não bastava simplesmente eliminar os funcionários do balcão e colocar as mercadorias para as pessoas escolherem. As pessoas no início ficavam perdidas, elas não sabiam para onde navegar dentro do supermercado, vamos dizer assim. Elas não sabiam onde estava o material de limpeza, o feijão, o arroz, esqueceram de sinalizar, elas estavam desconfiadas, elas não estavam acostumadas com aquilo. Sempre acontece no início das grandes inovações, né? Mas nesse caso demorou muito, porque os preços das mercadorias baixavam muito. Não era confortável fazer compra, tá? Então apareceu a necessidade de se sinalizar melhor o processo de navegação dentro dos supermercados, dentro das lojas. Ao mesmo tempo, havia técnicas para se expor as mercadorias, assim, assado, coisas que não tinham até então entrado em consideração, porque não era necessário. As pessoas iam no especialista lá e perguntavam. Mas ainda assim, mesmo com essas alterações de layout, sinalização, etc., o supermercado de autosserviço demorou a rolar. Demorou mais de 10 anos a pegar. Ainda apareceu uma outra dificuldade. Baixava-se o custo das mercadorias, o preço delas, mas as pessoas compravam menos, porque elas não tinham como levar para casa. Elas tinham de levar bolsa de casa, caixa para carregar. Aquilo era inconveniente. Então elas tendiam a comprar menos, o que não era bom. Até que aparece a inovação que resolveu a questão. Foi o carrinho de supermercado. O carrinho de supermercado foi criado, se não me engano, aí pelo final dos anos 30, início dos anos 40, e foi essa tecnologia, essa ferramenta tecnológica que viabilizou o autosserviço no varejo. O cara que inventou e que patenteou o carrinho, ele ficou muito mais rico do que qualquer dono de supermercado, porque todo supermercado que abria tinha que usar os carrinhos dele, então pagava royalties a ele. Então, o módulo crítico, que no caso do Henry Ford lá foi o processo de produção, no caso do Sloan foi a informação sobre o que o usuário queria, nesse caso foi uma ferramenta. Ferramenta ou carrinho de supermercado. Módulo crítico, lembra sempre, é aquele componente de um serviço em torno do qual tudo gira. Se não tiver ele ali, as coisas não acontecem. Se a gente andar mais um pouco no tempo, chegar lá pelos anos 70, 80, aparecem os computadores pessoais, os PCs, aparece o domínio da Microsoft com o Windows. O módulo crítico que viabilizou o PC, que popularizou o PC, foi o Windows acoplado ao processador Intel, ao microprocessador Intel, Windows Intel, que alguns chamam de Wintel. Esse é o módulo crítico. Esse é o componente em torno do qual tudo gira. Não é o teclado assim, o assado, o mouse, a unidade de armazenamento, a memória, a tela de cristal, disso, aquilo, tudo isso é interessante. Mas nada disso sozinho resolveria ou tornaria o produto acessível, de boa qualidade, cada vez melhor qualidade e mais barato. Foi o fato do Windows e o Intel terem se tornado o padrão em torno do qual todos os desenvolvedores de software, etc., tinham que trabalhar. Se você produz um software para rodar num PC, você tem que fazê-lo compatível com o microprocessador Intel e com o sistema Windows. 70% do mercado. Já foi mais. A Apple, por exemplo, perdeu esse bonde porque tentou fazer uma coisa que dizem que é muito melhor, mas que não rolou, porque por razões históricas ela ficou sempre com uma fração bem menor, muito menor do que a Microsoft. A Apple, os computadores da Apple só decolaram, como curiosidade, agora, no início do século
XXI, depois que a Apple lançou o iPod, outras coisas que tornaram a marca mais popular. Muito bem, então essa ideia do módulo crítico que faz a arquitetura do serviço, do produto, se tornar funcional, se tornar acessível. Em saúde, como é que seria? Bom, notem que essas inovações que você tem resolvem problemas, resolvem contradições importantes do sistema e fazem com que os preços caem. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma contradição central para a gente entender a história, o que está por trás desse momento da saúde que a gente vive, em que os preços não caem e a qualidade não melhora. Imagina uma pessoa diabética e que tem a sua situação complicada por alguma razão. Isso acontece e, infelizmente, ela precisa amputar uma perna. Há uma deterioração da sua condição clínica e ela precisa fazer uma amputação. Isso acontece recorrentemente, é uma das consequências de certos quadros de diabetes. Quando isso acontece, essa pessoa é submetida a uma cirurgia e tem a sua perna amputada e o prestador que fez aquele serviço ganha pelo fato de ter amputado a perna dele. Agora, não existe no sistema de saúde nenhum prestador que ganhe dinheiro para evitar que a perna chegue ao ponto de precisar ser amputada. Isso é uma coisa cruel, mas é assim. A prevenção não dá dinheiro como um business. Não existe isso no mercado. Não vou dizer que não existem iniciativas interessadas nisso. Existem, mas não existe um business como um plano de saúde que seja baseado nessa ideia de que eu posso prevenir. Em vez de estimular o uso, eu ganho se eu não precisar usar. Em vez de vender doença, eu vendo saúde, vamos dizer. Como é que seria um plano? Como é que seria isso? Um plano assim, uma ideia assim? A gente pode se inspirar numa tendência que está acontecendo em toda a economia, que agora fica mais forte com a pandemia. As plataformas digitais estão tomando conta da economia. Você vê, o Uber não tem táxi, e é a empresa mais valiosa do mundo de transporte de táxi. O Airbnb não tem hotel, a rede hoteleira mais valiosa do mundo. A plataforma de negócios entre empresas chamada Alibaba, como eles falam, é uma plataforma B2B, de negócio para negócio, é a maior do mundo e não tem ativo fixo nenhum. O Amazon Prime, que é um serviço que eles colocam livros, chamando-se Kindle Unlimited, da Amazon, dá acesso a você a 800 mil livros, um catálogo enorme. Nenhum desses livros é da Amazon. Então, você vê, você não precisa ter o ativo fixo. A Netflix faz a mesma coisa, a Spotify faz a mesma coisa. Você precisa ter a informação. Como é que seria esse plano? Esse plano hipotético? Tudo começaria com pessoas que comprariam um plano de saúde e forneceriam suas informações médicas para esse plano de saúde. Esse plano seria uma plataforma digital. Tipicamente como essas outras que eu citei. Não precisa ter hospital, não precisa ter laboratório, não precisa ter médico, não precisa ter nada. Precisa ter a informação do paciente. De posse dessa informação, através da tecnologia, cada grupo de cliente, cada cliente individual seria encaixado num grupo de risco, como se fala. Se a pessoa não tem nada, ela vai receber orientação para que continue não tendo nada. Se a pessoa é diabética, como eu citei, ou tem algum problema coronariano, ou ortopédico, ou seja o que for, ela vai ser tratada, vamos dizer assim, antes de precisar sofrer uma intervenção aguda ou ir para um hospital. Mas caso ela precise de uma intervenção desse tipo, a plataforma a direciona para o hospital, que tem contrato com a plataforma, assim como o Uber tem contrato com os motoristas, para fazer o procedimento que a pessoa precisa. Então, esse plano de saúde vai ganhar dinheiro evitando que as pessoas fiquem doentes, porque elas não vão precisar usar. Vai custar menos da metade, eu posso garantir, de um plano de saúde do tipo que existe. O módulo crítico será a atenção primária. Será isso que, baseada na informação. O Windows Intel desse plano de saúde vai ser a atenção primária viabilizada pela informação usuário a usuário. Isso é possível, tem tecnologia para isso, só falta a gente botar em prática.